Olá pessoal, vamos para mais uma aula no conjunto, vamos mais uma aula, né, no canal da Universidade da Elétrica. Eu vou trazer para vocês uma sequência de 5 aulas, que é um resumo dos esquemas de aterramento, que é muito importante para você que é eletricista, engenheiro, conhecer que a norma estabelece vários esquemas de aterramento. E nessa primeira aula tem um resumo e tem o esquema de aterramento TNS. Então, fiquem ligados nessa sequência de 5 aulas no canal da Universidade da Elétrica sobre os esquemas de aterramento. Olá, pessoal. Então, vamos à nossa aula, que é um resumo sobre os esquemas de aterramento. Primeiramente, os esquemas de aterramento eles são definidos pela NBR 5410, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Relembrando um pouquinho da simbologia, nós temos aqui um condutor de nêutron, né, em um eletroduto que está embutido no teto ou na parede. Aqui nós temos o condutor de proteção, embutido na parede ou no teto, que é o condutor de terra. Aqui nós temos o condutor de terra e o condutor de nêutron com funções combinadas, que a gente chama de PEN, condutores de terra e nêutron com a mesma função. Bom, os esquemas de aterramentos, segundo a 5410, eles são definidos por letras, né? Nós temos 3 ou mais letras, né? Na verdade, nós temos 3 letrinhas. A primeira letra, ela representa um ponto da alimentação que é diretamente aterrado, se a letra for T. Se a letra for I, significa de isolado, ou seja, isolação das partes vivas, elas não são aterradas. Ou, quando são aterradas através de uma impedância. Bom, a segunda letra vai representar a situação das massas da instalação elétrica em relação ao terra. Se a terceira letra for T, significa que as massas metálicas da instalação elas são diretamente aterradas por eletrodos, independente do aterramento eventual da alimentação, por exemplo, eventualmente independente do aterramento do nêutron. Se a segunda letra for N, significa que as massas metálicas estão ligadas a esse ponto aterrado. Em corrente alternada, né, o ponto é normalmente o nêutron, né? Como já vimos, o ponto diretamente aterrado é o nêutron. E a terceira letra vai dizer a situação do condutor de nêutron e do condutor de terra. Se for S, significa que nêutron e terra têm funções distintas, e se for C, as funções de nêutron e terra são combinadas, que nós chamamos de PN. Bom, o primeiro esquema de aterramento que nós vamos tratar aqui, definido pela 5410, é o esquema TN. Primeira letra T significa o quê? Um ponto da alimentação aterrado. Qual é esse ponto? O nêutron. N significa que as massas metálicas estão ligadas a esse ponto. O esquema TN, segundo a norma, ele tem 3 variantes. TNS, que nós vamos ver nessa aula, TNCS em outra aula e o esquema de aterramento TNC. Então, vamos ao esquema TNS. Primeira letra representa que tem um ponto da alimentação que está aterrado. Qual é esse ponto que está aterrado? O nêutron. Então, nêutron aterrado. Segunda letra N significa que as massas metálicas estão ligadas a esse ponto. Está aqui, ó, as massas metálicas ligadas a esse ponto. S significa que o condutor de proteção e nêutron tem funções distintas. Então, chega aqui a massa metálica, chega o nêutron na carga e chega aqui a alimentação via o PE, que é o condutor de proteção. Então, o condutor de proteção e nêutron tem as funções distintas. Aqui eu tenho um exemplo de um aterramento TNS, onde T tem um ponto da alimentação que é aterrada, que é o nêutron, ele é aterrado. N, as massas estão ligadas a esse ponto. E o S, que é as funções de terra e de nêutron, são funções distintas.
Agora vamos, na próxima aula, falar um pouco do aterramento TNC.